Olá a todos, meu nome é Lélio Galdino Rosa, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de cerveja, da cultura da cerveja, da importância dela no território, em alguns territórios. E desde já eu quero agradecer essa oportunidade de estar falando aqui com vocês, agradecer muito à Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia, do Programa de Administração Turística e Hoteleira, que já se encontra na versão de número 65. Agradecer à professora Franci Marisol, diretora do Programa de Administração Turística e Hoteleira, a professora Paola Carolina Gama, professora do curso de Organização de Eventos, a, a estudante Ângela Estefânia Castro, estudante secretária adjunta, né, do evento, e a todos os estudantes do sexto semestre e também a todos que nos assistem nesse momento e que porventura virão assistir no momento apropriado. Pois bem, nós vamos estar falando da cerveja como identidade local e possível atrativo turístico, né? E tomar como exemplo aqui no Brasil. Então vamos pegar um pouco da história rapidamente, né? E só mesmo para situarmos da importância que esse alimento tem para todas as civilizações, né? Tem-se registro de que a cerveja, não obviamente como ela é hoje, mas um produto que existiu há mais de 10 mil anos, né? Já se obtinha naquela época pequenas quantidades de bebidas alcoólicas que poderia, com a fermentação de cereais, e consequentemente seria parecido, né, com o que a gente chama hoje de cerveja. Poderia ser chamado ali, né, também de cerveja, né? Os sumérios e outros povos, por exemplo, teriam percebido que aquela massa do pão, quando molhada, ela entrava uma fermentação e transformava num pão líquido ali, né? E isso já poderia proporcionar, através de um processo, o que a gente chama hoje ali da cerveja. Os egípcios também já têm registros, né, de que produziam a cerveja. Ramsés III, por exemplo, era considerado o faraó da cerveja, de 1184 a 1152 a.C. Essa fermentação, essa preparação de bebidas, né, com base na fermentação de grãos, já existia também, né, desde da China, do Japão antigos, mas só que, porém, com o grão, com a base de arroz, né? Então, logicamente, culturalmente, não há comparação, né, do saquê, por exemplo, do Japão com a cerveja. Isso a gente não quer dizer, não pode comparar, né? Mas não deixa de ser uma fermentação também, um processo muito parecido com o da cerveja, idêntico praticamente com o da cerveja, que é ali a fermentação a partir de cereais, tá certo? Na Grécia Antiga, a cerveja evoluiu, né, durante um período grego e romano, o Sófocles, né, 450 anos antes de Cristo. Os sumérios, os babilônios, os egípcios, os gregos, os romanos também já cultivavam, né, ali os cereais e proporcionavam uma bebida através da fermentação desses cereais. Agora, para as pessoas mais cultas, as pessoas que cultuam, né, a cerveja,
Nós temos um conceito aqui do Journey e do Conceição Júnior que diz o seguinte: quando falarmos de cerveja, devemos ter em mente um alimento completo e complexo, de importância ímpar, elemento cultural, valorizado e de suma importância para as diversas civilizações ao longo do processo histórico. Então, por isso aqui a gente coloca, né, um pouquinho da história, um pouquinho do que conta, né, que passou ali a evolução da cerveja para chegarmos nos dias como temos hoje a cerveja. Mas e aí, o que que é a cerveja, né? O que que é a cerveja? A cerveja nada mais é do que uma bebida fermentada a partir de cereais, né? Então a gente tem a fermentação ali, o mosto, né? Do malte da cerveja, né? Do malte, da cevada, né? E aí é o principal elemento. O principal é a água, obviamente, mas nós temos um adjunto, né? Um componente ali da cerveja, que é o malte de cevada, que é um cereal, certo? A gente poderia ter o malte, por exemplo, de trigo, por exemplo, né? Então, poderíamos maltear o trigo. Então, o malte, ele vem desse cereal que é a cevada, tá? E aí tem as famílias das cervejas, né? A forma ali com que ela é fermentada, né? Tem duas grandes famílias aqui que, que podemos classificar: as ales e as lagers. As cervejas ales, né? IPAs, por exemplo, Indian Pale Ale, India Pale Ale, né? Ela tem uma fermentação alta. Vocês podem perceber aqui na ilustração que a levedura fica fermentando aqui em cima. E as lagers, né, que são um exemplo das lagers, são as pilsens, tem a fermentação baixa. O que além da fermentação aqui, da levedura ficar fermentando aqui embaixo e nas ales em cima, o que mais as diferencia? O tempo de produção. Uma lager, por exemplo, vai demorar de 30 a 90 dias, e uma ale demora aí de 1 a 3 semanas. E uma temperatura mais alta também, 15 a 24 graus Celsius. Já as lagers já tem uma temperatura de 8 a 12 graus Celsius. Né? Aqui um exemplo de lagers, a Pilsen, as Bock, Dark Lager, né? E dos tipos de ales, as India Pale Ale, American Pale Ale, Stout, Porter, né? Todas elas são de fermentação alta e as outras são de fermentação baixa. Por isso que a gente classifica como sendo duas grandes famílias. Então, a família Lager são as famílias de baixa fermentação, na grande maioria são estilos de cervejas mais leves, mais claras, mas também temos dentro dessa família algumas variedades de cores e aromas, tá? Não quer dizer que uma cerveja escura, ela vai ser ale, ou que, sendo, não vou ter uma cerveja ale, de fermentação ale, clara, né? E tem aquelas ali que podem ser tanto lager quanto ale, né? A Rauch Beer, por exemplo, são cervejas que utilizam maltes defumados, né? E essas podem ser tanto lager quanto ales, né? A Rauch Beer, tem a Mausen Beer, a Weissrauch Beer, né? Então, tudo isso daí são características que podem ter as duas famílias. A família Ale, então, são cervejas de alta fermentação, geralmente possuem maior corpo e um paladar um pouco mais frutado. E aí tem uma terceira família, não tão comum, né, para o nosso consumo, no nosso dia a dia, são cervejas de fermentação espontânea. Então a levedura é aquela levedura selvagem, né, uma levedura que não tem um controle total do ser humano. E aí o paladar é bem distinto, né, dá uma sensação quando bebe, a gente lembra muito
até mesmo de vinhos, né? Falar, nossa, isso aqui não é um vinho, não, mas é uma cerveja, né? Então, são originárias, normalmente, aí a maioria dessas, dessa família Lambic é originária da Bélgica. E aí, dentro dessas origens, né, dessas famílias, a gente tem as escolas. O que, que são essas escolas, né? São o jeito de se fazer cerveja. Então, a gente tem ali já consolidado a escola alemã, a escola franco-belga, a escola britânica e a escola americana. A escola alemã, por exemplo, ela é muito característica pela lei da pureza, né? Ela não pode usar nada além do que água, malte, cevada e, obviamente, a levedura. Então, foi uma lei. Há questionamentos sobre essa lei da pureza, né? Por quê? Por exemplo, eu não poderia fazer cerveja de trigo, né? Então, há historiadores que dizem que essa lei foi justamente para proteger a produção de trigo, né? Para que as pessoas não desviassem os trigos lá para poder fazer pão, né? E aí diminuiria, prejudicariam ali a panificação. Mas, é, por isso que a gente está falando de cultura cervejeira, né? Então, a escola alemã, ela pega muito pela pureza da cerveja. Então não tem adjuntos assim. Eu não posso colocar numa Weissbier, por exemplo, que é uma cerveja de trigo, eu não posso colocar uma semente de coentro, eu não posso colocar uma casca de laranja, porque vai estar fugindo da lei da pureza da cerveja, tá? Que é de 1516. Então já está fazendo aí, esse ano faz 510 anos e se mantém até hoje para a escola alemã essa lei da pureza da cerveja. A escola franco-belga, né, já ali no período do Júlio César, que estava expandindo o território romano, pela região ali da Gália, que hoje fica entre a França e a Bélgica, os habitantes já produziam algum tipo de cerveja ali na versão deles, né? Na versão da época, por exemplo. E aproximadamente há 2000 anos, né, a produção de cerveja era altamente doméstica e rural, né? Não tinha uma fábrica, uma comercialização, até mesmo porque as condições de transporte eram muito difíceis, né? E aí depois, com a queda do Império, o poder da igreja, que tinha o domínio da escrita, né, e também das técnicas ali, alguns monastérios já estavam equipados com as cervejarias, né, para atender os próprios monges, e ali a população local, então, se destacaram muito, né, esses monastérios para se fazer. Hoje nós temos cervejas trapistas, por exemplo, né, que são de monastérios que só eles têm aquela receita, só eles têm aquela, aquele tipo de cerveja ali, que são as trapistas, tá? A escola britânica, né, antes da era cristã, as ilhas britânicas eram habitadas por tribos celtas, né, que cruzavam ali o Canal da Mancha, 1500 a 500 antes de Cristo. Tudo indica que as tribos já produziam algum tipo de cerveja ali. E mesmo durante o domínio dos romanos, que a consideravam uma bebida inferior ao vinho, isso é fato também, a gente não tem como comparar o vinho sempre foi, né, uma bebida é, nobre, digamos assim, né, sempre já foi difundida há muito mais tempo, né, e então a cerveja ali manteve no dia a dia dos habitantes das ilhas britânicas ali. E aí, com o fim do Império Romano, no século V, e a subsequente ocupação das ilhas tribos, né, anglo-saxãs, vindo da Europa continental, na região, onde ficam ali hoje a Dinamarca e a Alemanha, o hidromel e a cerveja de fermentação ale foram as bebidas mais consumidas, tá certo? A escola americana é até o século XVI, quando o continente americano começou a ser colonizado, né,
pelos europeus, tribos nativas norte-americanas já produziam a sua bebida, tá? E aí um grande marco na escola, né, na vida ali dos americanos, foi a Lei Seca, que durou 13 anos. Isso foi devastador para a economia, né, para a produção de bebidas alcoólicas, não só de cervejas. Então, foram praticamente extintas todas as cervejarias. Há estudos também que apontam que até que não diminuiu tanto, porque a clandestinidade continuou, mas não é o caso da gente falar isso aqui agora, né? Mas houve a lei seca em 13 anos, isso foi muito devastador com as pequenas fábricas de cerveja. Vocês podem ver que eram armazenados em tonéis de madeira, né? E aí houve uma manifestação de nós queremos cervejas e tudo mais. E para ter uma dimensão, por exemplo, poucas cervejarias menores conseguiram sobreviver, né? Com um cenário favorável à consolidação do mercado, a partir dos anos de 1940 só, que puderam se modernizar, e as grandes cresceram mesmo. Então, entre 40 e 80, olha só, apenas em 40 anos, né, o market share das 5 maiores cervejarias pulou de 19% para 75%. Então, né, foi grandioso. E para a gente ter uma noção do quão devastador foi, né, a lei seca, em 1873, os Estados Unidos contavam com 4 mil cervejarias. E só veio atingir esse novo número de 4 mil cervejarias em 2015, né? E na década de 1980, por exemplo, só tinha 50 cervejarias. Então, de 1933, quando acaba a lei seca, né, a 1980, por exemplo, 50 anos, tinha 50 cervejarias só, 53 anos, né? Então, só para a gente ter aí um marco, né, na cultura do americano com a proibição do álcool, consequentemente, a extinção aí das cervejarias. No Brasil, a gente já chega no caso do Brasil, existe uma lei, né, que força a questão da cerveja ser uma bebida obtida a partir da fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, oriundo do malte de cevada e água potável, né, por alguma ação de levedura com adição do lúpulo. Então, é uma lei regulamentada desde 4 de junho de 2009, tá certo? A cerveja no Brasil, há registro que chegou em 1637, com o holandês Maurício de Nassau. Ele trouxe um cervejeiro, o Dirk Dix, e aí em 1640, eles já abriram a primeira fábrica, que é considerada a primeira fábrica de cerveja das Américas, né? A La Fontaine. Fabricava uma cerveja encorpada, né? Cevada e açúcar, para dar sustância. Em 1808, chega a família real no Brasil, né? E o Dom João, ele consumia bastante bebida, dizem, né, a história diz que ele gostava muito de bebida e, obviamente, de uma cerveja, né? E ao chegar, decretou a abertura dos portos, né, para as nações amigas e revogou o alvará da rainha Dona Maria I da fabricação aqui no Brasil. E aí, obviamente, quem mais se beneficiou, né, foi a Inglaterra. Até 1814, 1808, que liberou os portos, até 1814 era predominantemente a Inglaterra que trazia. Então, traziam aí as cervejas também para eles, né, para nós brasileiros aqui da época. E aí os ingleses dominaram, né, esse mercado até 1870 aqui no Brasil, tá? Aí a partir da segunda metade do século, por uma influência da migração, aí obviamente já os alemães os alemães, os alemães vieram para o Brasil, e outros países também, né, outros imigrantes, vieram para o Brasil e trouxeram a cultura da cerveja, porque até então
as cervejas inglesas, elas eram exportadas, né, no caso, para o Brasil, importadas pelo Brasil, exportadas pela Inglaterra, em tonéis de madeira. Isso perdia-se muito, né? Então, até chegar aqui e tal, tinha uma complicação aí. E aí começou, com outras culturas, a garrafa de vidro, né? Não tinha ainda a forma da tampinha, que a gente conhece hoje, da tampa de metal, então eles tinham que amarrar com rolha, fechar com rolha e amarrar com barbante, por causa, né, obviamente, do CO2 gerado ali pela levedura. Então, era a cerveja barbante, né? Mas uma cerveja mais clara, límpida, né? Agradava mais o paladar dos brasileiros à época. E aí, em 1830, iniciam-se a produção artesanal, né, no Brasil. Em 1835, as famílias começam a usar os escravizados, né, e empregar trabalhadores, né? Nesse período, surgiram muitas cervejarias sem marca alguma, que vendiam a bebida em barris, muitas vezes os próprios comerciantes engarrafavam, então, né, não tinha. E em 1836, a história da cerveja no Brasil conta, né, um anúncio de um jornal que dizia assim: na Rua Mata Cavalos, número 90 e Rua Direita 86, a cervejaria brasileira. Vende-se cerveja, bebida acolhida favoravelmente e muito procurada, né? Uma bebida acolhida favoravelmente seria o que a gente chama de drinkability, né? Um drinkability bem alto e bem aceitável por paladar dos brasileiros. E essa saudável bebida reúne a barateza a um sabor agradável e a propriedade de conservar-se por muito tempo. Com certeza, esse muito tempo seria 3, 4 dias, né? A gente não tinha ainda a, a prática, né? A prática do esquentar, resfriar e esquentar, né, rapidamente ali, né, como é feito hoje. Aqui algumas cervejarias, né, na época de 1840, ainda em barris. Aqui algumas cervejarias a partir de 1836, sempre nas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, e uma em Santa Catarina, predominantemente o Rio de Janeiro. E, obviamente, é um desafio muito grande produzir cerveja, porque o lúpulo, né, a cevada e o lúpulo eram importados da Alemanha, da Áustria, né? Então, isso estimula até, foi até um estimulante para a produção de outros cereais não maltados, né? Que é no caso de arroz, milho, né? E aí o trigo já pode ser um cereal maltado, mas o arroz e o milho já não são maltados, mas é um adjunto ali que em, produzir, aumentaria a produção, mas não seriam tão puros, né? Como deveria ser, né? Outra dificuldade era o alto custo de refrigeração, porque o Brasil é um país tropical e aí para armazenar uma cerveja ela deveria ser refrigerada, né? Então, até chegarmos ao domínio, né, da pasteurização, a cerveja ela tem que ser conservada, né? As cervejas não pasteurizadas, por exemplo, são obrigatoriamente serem armazenadas refrigeradas, né? Ou seja, num ambiente, no mínimo gelado ali, refrigerado, né? Uma geladeira. Então, isso é um custo muito grande, né? Porque senão ela vai estragar, ela vai danificar, né? Então, esse daí era um dos desafios, né, do Brasil para a época também. Alguns comerciais que praticamente hoje não são nada corretos, né? Não são politicamente corretos, né? Você aqui dizendo criança e mãe que bebe, e criança e mãe que não bebe, né? Então, mas era comum, era normal, né?
momentos de prazer, Antártica, aqui, né, as pessoas fumando, no mais alto conceito, né, Beba Caracu, né, uma homenagem da cervejaria Rio Claro, cerveja preta de Guinness, né, os médicos recomendam cervejas, olha só, né, cerveja tão boa para criança e para idoso. Então aqui algumas, né, práticas que é um alimento, né, um alimento, né, então ainda não tinha o conceito maléfico, né, do álcool, né. Não se preocupe, a comida não é mais importante do que uma cerveja gelada, né? Então, são alguns comerciais aqui que Mouse Beer, né, para todas as famílias, o tônico, né, contra anemia e palidez, né? Imagina a gente tomar cerveja porque tá anêmico ou tá pálido, né, alguma coisa nesse sentido. Hoje não seria mais correto, né? Não é correto. É tão leve, né? A cerveja antártica preferida da família. É tão leve que até as crianças gostam. Então, só uma curiosidade aqui, tá? E no final do século XIX, os impostos aumentam muito, né? O que inviabilizou a importação dos produtos. E foi então que a cerveja artesanal brasileira começou a expandir e dominar o mercado, tá? Em 1888 surgem marcas famosas que tem até hoje, né? Tinha a Antártica, a Brahma, né? Até hoje. Em 1967, a Skol, também uma empresa brasileira, lança a cerveja, primeira cerveja em lata, né? Uma lata muito resistente, por incrível que pareça, né? E em 2018, nós conseguimos aqui no Brasil ter o primeiro estilo de cerveja brasileiro, que é a Catarina Sour. Esse nome Catarina é devido ter sido inventada, né, ter sido lançada no sul do nosso país, né, no estado de Santa Catarina, né? Então aí a gente colocou no BJCP, né, conseguiu entrar oficialmente no BJCP, em 4 de julho de 2018, o primeiro estilo de cerveja brasileiro, Catarina Sour, indico, e é uma extraordinária cerveja. E, obviamente, né, posso dizer aqui com propriedade, eu tenho a minha própria cerveja, ela chama Capivara Beer, tá? É uma cerveja artesanal, né? Quando vierem ao Brasil, eu faço questão de servir vocês aqui uma. Eu tenho ela em 3 estilos, que é a Witbier, a Session IPA e a New England, né? Estou fazendo um comercial aqui da minha própria cerveja. Mas, para vocês verem que, né, a gente tem esse amor, né, a esse produto, esse alimento, né, que de forma consciente tem grandes marcos na história da civilização humana. E aí a gente chega, talvez, aqui na essência, né, do nosso encontro, tá? Falando para vocês do caminho cervejeiro de Niterói. Niterói é a cidade onde fica estabelecida a Universidade Federal Fluminense, da qual eu sou professor da área de alimentos e bebidas. E Niterói tem o caminho Niemeyer, é um importante conjunto arquitetônico de 11 quilômetros, né, pelo renomado arquiteto urbanista Niemeyer, Oscar Niemeyer, que projetou a nossa capital, Brasília, né, e ele tem esses monumentos ali arquitetônicos em Niterói, chamados Caminho Niemeyer. E aí a gente foi no embalo, falou, vamos fazer o caminho cervejeiro, né? Aí só explicando direitinho a nossa empolgação, né? Ou a nossa inspiração pelo nome. O nosso projeto ele já terminou, né? Ele diagnosticou, qualificou e formatou
um circuito cervejeiro, tendo como base o polo cervejeiro da cidade de Niterói, priorizando sempre a criação com a participação inclusiva da comunidade interessada pelo assunto. Tá? A ideia surgiu no município de Niterói, porque Niterói, esse município, ele se destaca no que tange a quantidade de micro cervejarias artesanais, com a presença de marcas que já são consolidadas. E aí a gente pensou na organização de um polo cervejeiro e de um circuito de visitação a essas cervejarias, né, sempre guiadas, né, e revelando aí mais uma oportunidade de dinamização da economia e da imagem turística, né, e de lazer de Niterói. Teve a participação em conjunta e efetiva da Prefeitura de Niterói, que foi a financiadora. Nós obtivemos aí em torno de 40 mil dólares, à época, deu uns 120 mil reais, a Universidade Federal Fluminense e, obviamente, a Faculdade de Turismo e Hotelaria, que fica dentro, né, da universidade, onde a gente tem os cursos superiores de bacharelado em turismo, o curso superior de tecnologia em hotelaria, temos o mestrado em turismo, temos a especialização, o MBA, né, em serviços, que faz parte dessa faculdade de turismo e hotelaria, que obviamente está dentro da Universidade Federal Fluminense. E a parte financiadora foi a Prefeitura Municipal de Niterói. Aqui a equipe, eu como coordenador, nós tivemos bolsistas de graduação, bolsista de mestrado, consultores contratados, né, para alguma consultoria, alguma coisa que pudesse nos ajudar ali, que fosse necessário, mas pelo know-how do nosso time aqui, né, professor Carlos Lidizia, professora Cláudia, professor Fred, professor Dantas, professor Renato, e eu, né, o professor Sérgio, de uma outra universidade federal também, Ana, Beatriz, Douglas, Rafaela, Gustavo Ren, o Alisson. Com o nosso know-how, a gente conseguiu implementar esse projeto e executá-lo em 100%. A gente discutiu e promoveu a cultura cervejeira no município de Niterói. Hoje, se você perguntar para um taxista, ele sabe da existência do caminho cervejeiro. Se você perguntar para um dono de bar, para um garçom, com certeza ele sabe que existem essas cervejarias artesanais, né? Então, você chegar aqui, como eu moro no município do Rio de Janeiro e trabalho no município de Niterói, tem que atravessar uma ponte de 13 quilômetros, né, que é uma engenharia também incrível, mas eu posso ir de barca. E ao chegar ali no final da barca, já no município de Niterói, quem você perguntar, onde você perguntar, eles vão saber falar sobre o caminho cervejeiro, ou vai ter um mapa ali disponível, impresso, como eu vou mostrar aqui. Então a gente mapeou os empreendimentos relacionados à cultura cervejeira, artesanal de Niterói, diagnosticou as condições apresentadas por esses impedimentos, a gente visitou todos eles, qualificou os envolvidos com cursos de aprimoramento, não de fazer cerveja, tá? Porque isso, a técnica, eles já têm muito bem, né? O que a gente quis foi realmente difundir essa cultura da cerveja, né? Difundir ali o conhecimento, a importância, né? O que cada cervejaria carrega na sua história, né? Os proprietários, os cervejeiros, os mestres cervejeiros e tudo mais, né? E aí a gente promoveu trocas de conhecimento com outros circuitos consolidados no Brasil e no exterior. A gente teve a Santa Catarina, em Florianópolis, tivemos em Blumenau, que também é um destino consolidado, né? Que tem como a cerveja como um produto de busca para visitação lá, principalmente nas festas. A gente formatou um circuito turístico e propôs um calendário de eventos específicos
com a temática da cerveja, né? Então, a gente propôs para a prefeitura e isso está sendo também executado. A gente conseguiu valorizar a trajetória das cervejarias niteroenses, a gente promoveu os incentivos futuros. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Turismo, né, já vê isso daí como um produto turístico e permanente para a cidade. A gente conseguiu envolver a participação dos residentes, turistas e visitantes, a busca na consolidação de Niterói como uma referência na cultura cervejeira e a formação de uma mão de obra especializada. Então, todos têm ali um conhecimento dos estilos, um conhecimento que eu diria básico de sommelier, né, introdutório de um sommelier de cervejas, de como servir, né, a que temperatura, como harmonizar as cervejas, né, até a origem, como é feita também. Então, isso tudo foi possível ali nos nossos cursos. A gente fez um total de 78 empreendimentos ligados à cultura cervejeira, 18 bares, 26 cervejarias caseiras, 27 cervejarias ciganas. O que é cervejaria cigana? Cervejaria cigana é aquela que tem a receita, tem a marca, né? Mas não tem a fábrica. Ela vai lá até a fábrica e fala, olha, eu quero 200 litros, eu quero 700 litros desse estilo de cerveja. E ali já vai sair da fábrica com o rótulo dela, com as características da receita que o cigano, que o empresário cigano levou, né? E aí ele vai comercializar. E hoje no Rio existem fábricas só para atender cigano, né? Um exemplo mesmo é o meu, né? Eu não tenho uma fábrica. Eu levo a receita lá e peço, olha, eu quero 500 garrafas de Witbier, quero... E aí já sai de lá enlatada ou envasilhada, né? Seja em lata, seja em garrafa ou em barris da quantidade ali que eu encomendar, tá certo? Porém, a marca é minha, né? Estou dando um exemplo, Capivara Beer é uma marca registrada. E 7 fábricas, foi feito um levantamento, todos foram mapeados, né? Um mapa interativo, como podem ver aqui, a pessoa pode clicar aqui, né? Pode selecionar as cervejarias com fábricas, a rota, né, do caminho do centro, o caminho oceânico. Foi feito um diagnóstico, levantamento, mapeamento, a gente trabalhou a elaboração do diagnóstico das condições apresentadas pelo empreendimento, a gente aplicou um questionário, né, de referência, o Invitur, que a gente tem aqui, que é de oferta turística, com pequenas adaptações, e por fim as visitas em loco, né, de todos os empreendimentos. A gente foi aceito por todos os empreendimentos, com muito boa vontade de todos. Aqui um formulário para efetivação do diagnóstico, o trabalho de campo nas cervejarias, a visita a outros circuitos, né, já consolidados também, por exemplo, Santa Catarina, a capacitação dos agentes locais. Uma das metas do nosso projeto, ele incluiu a qualificação dos envolvidos. Nós tivemos 132 inscritos, 60 selecionados, e desses 60, 57 concluíram e obtiveram aí o certificado de forma de capacitação. Aí depois a gente fez um mapa físico mesmo, para ser impresso, com escala e tudo mais, tá? Com escala, a pessoa sabe a distância que tem de um atrativo para o outro, né? De uma cervejaria para outra, que tem o caminho Guanabara, o caminho de Icaraí, o caminho oceânico. O caminho oceânico é um pouco mais difícil de se fazer a pé, mas dá para fazer, né, com alguém que não vai dirigir, obviamente. E a prefeitura lançou um ônibus para fazer esses circuitos, né, uma vez por semana, né, uma vez por mês, faz todo o trajeto aqui das cervejarias, né. E foi esse o nosso trabalho, né? Fico à disposição, a gente tem as redes sociais, agradeço muito a atenção, a paciência de vocês, e muito feliz de vocês terem interesse pelo
pelo nosso trabalho aqui realizado junto com a Prefeitura de Niterói, né, realizado pela Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense.